primeira coisa, acho que é aceitar, que todo mundo tem. A pessoa que não aceitar, fala, ai, caramba, o problema é comigo, ninguém procrastina, eu procrastino. Putz, já começou errado. É assim, aceitar, cara, todo mundo procrastina e procrastinar é humano. Se você não sente a preguicinha, se você nunca apertou o soneca do relógio, Sim. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, nós procrastinamos, vós procrastinais e eles procrastinam. Um pequeno trava-língua para começar o nosso podcast de hoje. Olha, primeiramente, se você que tá ouvindo esse episódio diz que você é uma pessoa controlada, organizada, nunca foi empurrando nada com a barriga, deixando pra depois, e quando você viu tava com 1 milhão de coisa pra fazer, gente, você não tá vivendo nesse mundo de hoje. Abertinhos e abertinhas, eu duvido que vocês nunca procuraram sobre esse tema na internet. O ato queijo procrastinar, transferir pro outro dia, delongar, postergar, deixar pra depois. Tá, mas aí você fala, mas isso não é fácil de resolver? Você só fala, não é só fazer? Não é só fazer agora? Então por que você ainda não tá fazendo? Existe alguma coisa a mais aí, porque não é tão simples assim. Tem muita coisa envolvida e é isso que você vai ouvir no episódio de hoje. E pra ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, convidamos ela, que já viajou 41 países, autora dos livros Asas Abertas, Crônicas da Volta ao Mundo e 6 Passos para Realizar os Seus Sonhos. Por favor, recebam Elia Lin! Eu preciso falar, Elia Lin! Perfeito! Pessoal, muito obrigada pelo convite. Um prazerzão estar aqui ainda mais falar sobre esse tema. E bora parar de procrastinar e começar logo, hein? A gente tá muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Elia. Obrigada, Elia. Foi ótima. É uma pauta que a gente tava aqui, principalmente eu, né? Porque sou uma procrastinadora nata. Se alguém fala que não procrastina, é mentira. Todo mundo procrastina. Todo mundo, 100%, né? Às vezes a gente tá ali olhando o Instagram, olhando não sei quem, empresário tal. Não procrastina. Mentira, eu truco, eu falo 12 de cara, porque todo mundo procrastina. Procrastinar é humano. E aí eu queria começar já com uma pergunta que eu fiquei isso na dúvida. Será que a procrastinação foi uma coisa mais da nossa geração, uma coisa que criou agora ou é muito antiga? Tipo, Adão e Eva procrastinavam para pegar uma lenha, comer uma maçã. Cleópatra falava, não, amanhã comanda esse governo. O que vocês acham, assim? A ameba procrastina, os dinossauros procrastinavam. Procrastinação é um mecanismo de sobrevivência. Lá na época das pessoas das cavernas, tinha escassez de comida. E aí, pra nossa espécie humana e outras espécies animais sobreviverem, tinha que economizar energia. E era como? Ficando quietinho ali. Não saindo no frio, não fazendo esforço. E aí, pra você fazer esforço e gastar energia, precisava ser uma questão de sobrevivência mesmo, pegar comida. E aí, na época lá das cavernas, pra sair da caverna, você tinha predadores. Tinha período de morrer, tinha período de você lutar e não conseguir comida, tinha um período de você ficar uma semana sem comer. Então, o corpo teve que desenvolver esse mecanismo primitivo de sobrevivência, de não gastar energia. E ele foi tão forte para nossa espécie, que ele ativa até hoje. Então, por isso que é difícil acordar, por isso que é difícil emagrecer, né? Tudo que tá relacionado com reservas de gordura, reserva de energia, é difícil pra gente, porque tão primitivo, é uma coisa que a gente não pensa, é sobrevivência. Gente, mas é um bom meio pra justificar, né? Olha, eu não posso entregar esse trabalho porque eu tô ativando meu modo de sobrevivência. Aqui, ó. Eu tô bem de boa. É uma questão de sobrevivência, né? É questão de sobrevivência, eu assisti a Netflix. Mas aí, Lucas, hoje em dia a gente não tem mais escassez de comida. A gente come o tempo inteiro, a gente come várias vezes por dia, então... Inclusive, a gente come até mais do que a gente precisa, né? Com certeza, Pri. E aí, a gente não precisa mais desse mecanismo de guardar, de estar ali armazenando, né, reservas de gordura. E aí que entra a gente lutar contra a procrastinação, de que a gente não precisa mais agora, esse mecanismo de sobrevivência, né? Mas, por ser primitivo, por ser uma coisa ali, trilhões de anos, a gente tem que lutar. É uma coisa que a gente tem que lutar contra. Elia, é o seguinte, sou ansiosa, logo procrastino, ou procrastino, logo sou ansiosa? Vamos por partes. Vamos voltar lá na pré-história, lá na ancestralidade, de novo, né? Toda vez que as pessoas tinham que sair da caverna, dava esse sentimento que a gente chama de medo, ansiedade, esse calor nas mãos, a pizza, o coração bate forte, você fica inquieto, né? Você não consegue dormir, dor de cabeça. Esses são
sinais de que seu corpo tá se preparando pra lutar ou correr. Por quê? Se o seu coração bate forte, ele tá bombeando sangue pros músculos. Porque, qualquer momento, você tem que correr, tem que sobreviver, tem que subir numa árvore. A sua mão fica suando pra você aderir na árvore, subir ou segurar no adversário, no animal. Sua cabeça fica doendo porque seu sangue tem que ir pro cérebro e você toma decisões rápidas. Você não consegue dormir porque seu corpo tá ali pensando, gente, não posso relaxar. Eu preciso correr qualquer hora, lutar qualquer hora. E aí, o que acontece nos dias de hoje? Esse também modo sobrevivência tão forte continua até os dias de hoje. E quando a gente tá sob estresse extremo, pandemia, fica confinado, as pessoas, produtividade toda hora, home office, as empresas estão exigindo cada vez mais produtividade, ter que conviver com a família, ter que conviver muito tempo com as pessoas de casa, colocaram as pessoas sob estresse. E é exatamente a mesma sensação que as pessoas das cavernas sentiam ao quase sair da caverna. E aí é nesse momento em que a gente pensa, peraí, eu tô com medo, ou eu não vou fazer, ou eu tô ansiosa. Então é nesse momento que seu corpo fala, vai sair mesmo? Vai sair da caverna? E o nosso corpo diz, você tá ali sentindo essa ansiedade. Peraí, vou começar esse projeto novo? Vou fazer aquilo? Entendi. Esse sentimento que nunca ensinaram a gente a lidar, acaba travando, deixando a gente procrastinando. A gente acha que isso é medo. Mas se vocês lembrarem os momentos que vocês foram corajosos, é exatamente os mesmos sinais. Lucas, primeira vez que você caiu no palco, o que você sentiu? Ai, senti o coração acelerado, palpitando, suando, essa ansiedade também, e uma necessidade de que é isso que eu quero. Compartilha agora uma situação que você sentiu muito medo, aquele cagaço gigante assim, que você sentiu muito medo. Muito medo? Assistindo qualquer filme de terror que tenha uma freira. É a mesma coisa. Meu coração palpita, minha mão sua, eu fico... mesma coisa. Veja só, muitas vezes a gente tá sentindo o nosso corpo se preparar pra lutar ou correr. Não é o medo ou a ansiedade, né? Então, se a gente fazer, por exemplo, um esporte físico, né? Exercício físico, por que tá bom? Porque é como se você estivesse correndo e lutando. Então, seu corpo, quando ele tá liberando todos aqueles hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, ele consegue relaxar, porque ele fala, já corri, já sobrevivi, já lutei. Se a gente fica com todas essas substâncias químicas, né? A gente é biológico, substâncias químicas ali, reagindo, o nosso corpo acha que a gente tá o tempo inteiro sob perigo. E aí é o que tá acontecendo com a gente tá o tempo inteiro tentando sobreviver à pandemia, tentando sobreviver a defender seu emprego. Nossa. O tempo inteiro ali tendo que lidar com isso. Então, aumentou tanto a ansiedade por causa disso, porque as pessoas não saem, não extravasam. Dá uma desopilada, né? Isso, e aí fica aquela energia concentrada. Tá fazendo sentido pra vocês? Total. Sim, super. Então é mais você é ansiosa, portanto você procrastina, não é? Acho que é isso. O procrastinar tem várias raízes, mas pode ser sim. Porque na ansiedade você tem 1000 opções e você não sabe qual começar. Olá! E junta com o fato que eu sou geminiana, gente. Aí não ajuda. É isso. Olha só. É isso. Aí você não consegue decidir. Aí fica aquela coisa, será que for pra esse caminho vai ser bom? Putz, mas e esse? E aquele? E esse? E aí seu corpo o tempo inteiro, saio da caverna, não saio, saio da caverna, não saio. E aí a sua ansiedade fica ali, concentrada. Mas no fundo, a gente pode trocar a ansiedade por seu corpo te preparando pra correr ou lutar. E é interessante você falar que todo mundo procrastina, né? Porque a gente tem a impressão de que as pessoas que chegaram lá, ou têm muito sucesso, ou são multipotenciais, fazem várias coisas, elas não procrastinam, porque estão fazendo um monte de coisa. Eu li uma matéria que Leonardo da Vinci, quando morreu em 1519, deixou não sei quantos mil esboços de quadros sem terminar. Eu não vou falei, aceitar. ele procrastina. Gente, a gente tava tendo essa discussão aqui antes da gente começar a gravar. Eu não aceito, Lucas. Tem nada a ver Que Leonardo DiCaprio, eu ia falar que Leonardo da Vinci procrastina. Não Por que aceito, esse não? homem fez coisa demais pro procrastinador. Mas exatamente por isso. Leonardo da Vinci tinha mais de uma profissão, entendeu? Isso não quer dizer que ele não procrastina, Mas eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci, ele usava o ócio criativo a favor dele. Ah, sim, aí com certeza. A procrastinação, primeira coisa, acho que é aceitar, que todo mundo tem. A pessoa que não aceitar, fala, ai caramba, o problema é comigo, ninguém procrastina, eu procrastino. Putz, já começou errado. É assim, aceitar, cara, todo mundo procrastina e procrastinar é humano. Se você não sente a preguicinha, se você nunca apertou o soneca do relógio, vai sentir. E aí, o procrastinar em si, né, que acabaram gourmetizando essa palavra, né, mas ela
ela é necessária. O seu corpo precisa. Ela precisa de descanso. Ela precisa desse ócio em si, que estimula a criatividade. Você precisa dessa pausa. O que está acontecendo é que a gente acabou deixando essa pausa se alongar demais, né? Aquilo que a gente não controla, nos controla. Então, a gente deixou nosso modo primitivo dirigir aqui o nosso carro. O nosso modo primitivo, o que ela quer? Sobreviver. Então, se a gente gastar menos energia, mais a gente sobrevive. Quanto menos projetos a gente fizer, menos perigos fora da caverna a gente passa. Eu fico pensando também, Elia, até para os nossos ouvintes entenderem, a partir de que ponto que isso deixa de ser uma coisa saudável e normal? E que muitas vezes as pessoas precisam ir buscar uma ajuda, né, psicológica, médica, psiquiátrica. Quando é que a procrastinação vira tipo um problema mesmo? Eu acho que assim, precisava cada um pensar qual a proporção que você gostaria de estar descansando, de estar procrastinando e o quanto você queria estar produzindo. Se você parar e pensar, caramba, eu preciso fazer mais, então aumentar a proporção. Ou, nossa, eu tô trabalhando demais. Então, menos, eu não diria uma receita, né? Mas assim, que você encontre o equilíbrio, que você sinta bem entre eu mereço, eu posso descansar aqui. E ao mesmo tempo, você não pensar, caramba, tá tomando todo o meu tempo. Uma coisa que ajuda muito é você pegar um papel, escrever assim, 24 horas. E aí você vai subtraindo. Então, eu demoro 2 horas para as refeições, almoço e janta. Aí menos 2 horas, sobrou 22. Tá. Aí você coloca ali quanto tempo eu tô trabalhando mesmo, de verdade, ali focada. Sei lá, de 8 horas da carteira eu trabalho de verdade, 4. Aí você menos 4. Banho, fazer o número 1, número 2, junta ali as horas, menos, sei lá, 1h30. Aí você vai colocando as horas que você dorme, sei lá, dorme 8, 9, 10, aí coloca ali. Aí vai sobrar X horas. Vamos supor que sobrou 7 horas. Aí você fala, cara, o que eu tô fazendo nessas 7 horas? Eu tô fazendo algo que tá levando em direção aos meus objetivos? Ou eu tô só ali, sobrevivendo, ali, rolando, né? As redes sociais foram feitas pra viciar. Então, eu ia te perguntar isso. Tudo bem, a gente entendeu a questão de que realmente a gente fica com o celular o tempo todo, né? E isso ajuda na procrastinação. Mas se essa coisa do feed, porque o feed, ele fica ali ativando, né? Te mostrando uma coisa nova a todo momento. Se isso também, não só o celular, a internet como um todo, mas essa forma como a rede social trabalha e entrega o conteúdo pra gente, se ela também ajuda a gente a procrastinar, sabe? Porque ela tá dando um estímulo novo a todo momento pro cérebro. Com certeza, com certeza. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que eles começaram a quantificar dopamina, serotonina, todos os hormônios da felicidade. A gente chama de hormônios da felicidade, né? Aqueles hormônios que a gente é viciado. Então, comer um doce libera dopamina. Dar um abraço, aprender algo novo, brincar nos games do Lucas. Tudo isso são doses de hormônios da felicidade. Quantificaram lá, né? As pessoas recebendo notificações, a bandeirinha vermelha, testaram pessoas sem bandeirinha, com mensagens, com curtidas, com mensagens. E aí viram que, né, tem microdoses de dopamina sendo liberadas. Então, não pode sair, não pode ir no churrasco, não pode sociabilizar. Isso também libera hormônios da felicidade. A gente fica buscando microdoses alternativas na tua casa. Se a gente não tem uma substituição, uma outra fonte de dopamina, por exemplo, um exercício físico, aprender uma coisa nova, começar um projeto novo, você vai sempre buscar as alternativas mais fáceis. Cara, é muito mais fácil você ir lá no armário e pegar um pacote de bolacha. Ai, não é mais gostoso também. Não tem que ter que ir na academia correr. Então, o ideal é achar o equilíbrio aqui. Diversifica as suas doses, pra você não ficar amarrado ali a só o doce, só as redes sociais, só tal mensagens. Então, é muito importante. Então, tá totalmente ligado. É tudo reação química. Então, quanto mais a gente conseguir estimular as reações químicas boas, que liberem serotonina, dopamina, ocitocina, várias inas, e não liberar menos cortisol, adrenalina, que são os hormônios do estresse, melhor a gente vai sentir. Melhor a gente vai lidar, né, com ansiedade, com medo, mais disposição, a gente vai ficar mais animado pra começar alguma coisa. Entender essa dosagem também, né? Por exemplo, eu tô numa semana agora que eu tô numa carga de trabalho muito pesada. Tô trabalhando quase 16 horas por dia sem sentar, assim. E aí, tipo, volta na segunda-feira, eu tô muito cansado, exausto pra fazer qualquer coisa. Mas tem um certo momento que eu já dei uma recuperada, mas ainda assim eu falo, putz, mas eu ainda tô um pouco cansado. E aí que eu acho que gera essa procrastinação, entendeu? Porque eu poderia fazer coisinhas em pequenos
pequenas doses, mas o que me faz procrastinar é, eu sei que se eu tiver que parar pra fazer, eu vou ficar umas 6 horas fazendo. Então eu vou adiando, porque sei que se eu começar, eu vou ficar muito tempo e aí eu não largo mais, sabe? Porque eu sou desses, assim. Então eu vou procrastinando até no limite e às vezes eu acabo entregando o trabalho em pouco tempo. Eu fazia isso até na época de prova, na época quando eu fazia faculdade, sabe? A gente deixa pra estudar nas últimas 2 horas, pegando todo o conteúdo pra prova, ao invés que eu poderia estar estudando muito antes, né? Cara, Lucas, você falou várias coisas importantes agora, nesse 1 minutinho. Primeira coisa, deixar pra última hora, procrastinar até o último prazo também é um vício, cara. Porque se você consegue entregar ali no último segundo, você fala, caraca, yes, consegui, meu Deus, né? Por que pareça, a gente é viciado nisso. Fizeram estudos com paraquedistas e aí viram que vários paraquedistas experientes estavam morrendo, né? E o pessoal falou assim, cara, os caras com 1.000, 2.000, 3.000 saltos, os caras estão morrendo, como assim? E aí foram pesquisar o que estava acontecendo com esses caras. E aí esses caras tinham lá o reloginho, né, que registra a hora que ele puxa o paraquedas. E viram que os caras estavam puxando cada vez mais no limite, e vários estavam vermelho assim, porque eles estavam viciados na adrenalina, cada vez né? mais puxar mais perto do perigo. Caramba. E a gente é a mesma coisa. A gente acaba deixando, não, eu vou dar conta. Caraca, consegui, uhul, vambora. Essa sensação é boa, mas tem o estresse, né? Você fica tenso, caraca, meu Deus, você não dorme, é aquele estresse. Sujeito a erro, você pode errar, às vezes não dá tempo pra corrigir, pra editar, né? E se você conseguir trazer a alegria de você entregar um negócio antes do prazo, surpreender um cliente e ainda conseguir revisar, se você conseguir trocar essas substâncias químicas, vai dar outro ar, né? Então, com certeza a gente procrastina também por causa disso, pelo vício desse outro lado da adrenalina, que deixa a gente caraca, consegui, né? Então, esse é um ponto. Não, e eu tinha dúvida, eu tava até conversando disso, a gente tava conversando, né, Lucas, antes da gente começar a gravar, porque eu fiquei na dúvida exatamente disso que você falou. Quando essas pessoas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são altamente produtivas, mas que elas falam, eu procrastino até o último minuto, porque eu vou entregar e eu trabalho melhor sob pressão. E aí eu ficava nessa dúvida, se era procrastinação ou se era um adiamento estratégico, sabe? Exatamente isso, Pri. Muito, muito. Outro ponto que fazem as pessoas procrastinarem e aumentou muito na nossa geração, nos tempos atuais, a gente veio de uma geração que teve muitos pais que se divorciaram. Antes era totalmente incomum, hoje em dia é muito comum, né? E a gente também tá numa era de maior proteção de si mesmo, né? Então nunca se falou em autocuidado, se defender, não aceitar, né, abusos, agressões e tal, de todas as formas possíveis. E aí, vamos dizer assim, que isso acabou fazendo com que a gente tivesse um nível de autoproteção muito alto. E isso reflete no desconforto que as coisas que a gente precisa fazer, muitas vezes, conseguir o que a gente quer, a gente precisa fazer o que a gente não quer. E esse alto grau de proteção, devido a esse histórico social, acaba fazendo com que a gente se proteja. Nossa, total. Então, fazer uma coisa que a gente precisa fazer dá desconforto. Putz, é melhor ficar deitado assistindo um seriado. Então a gente meio que se protege sem saber ali. E aí você acaba deixando o que precisa ser feito de lado, porque é justamente o que dá desconforto. E a gente se protege desse desconforto do processo. E porque a gente quer o imediato, o que é bom imediato, né? Total. Exato. A gente se priva do desconforto, a gente se protege. Precisa ter ali um equilíbrio, né? Das proteções. Será que a gente tá se protegendo dos nossos sonhos, né? Será que a gente tem medo do sucesso? Porque dá trabalho. E outra coisa que você falou que foi importante, você falou assim, putz, se eu começar um trabalho, eu vou ter que ficar 6 horas ali sentado até acabar. Uma dica que já dá pro pessoal que tá ouvindo a gente já aplicar, eu gosto muito de fazer analogia com pizza. E aí a pizza, se ela não vem cortada, imagina você comer uma pizza, aquela pizza gigante, você pega a pizza inteira, assim, da caixa, e tenta comer, né? Ela cai pro lado, cai o recheio, é tudo desengonçado. E aí, o que geralmente fazem? Corta a pizza em 8 pedaços. Aí a gente pega um triângulo, bota no prato, corta a pontinha ali e come a pontinha. A gente precisa também fazer isso com os nossos projetos. O que você precisa fazer? Deixar tão pequenininho que seu cérebro vai falar assim, cara, 15 minutos eu faço. Pô, 2 páginas eu leio. Uma volta no corredor, claro que eu vou fazer. Lavar 5 pratos. Dá. Porque aí você vai meio que enganar o seu cérebro e falar assim,
assim, cara, vamos fazer isso. Só que aí, se você começou a lavar ali a louça, você meio que já vai lavar. Total, né? se eu já tô aqui, já vou lavar tudo, né? E aí você, nisso que você já entrou naquele fluxo, você já enganou, vamos dizer assim, traço o seu cérebro primitivo e começou. Então, se você tem alguma coisa que vai levar muitas horas e que você tá enrolando, fatia. Deixa ele tão pequenininho que seu cérebro fala, vou fazer. E lembrar sempre, né, um mini passo é mais rápido do que ficar parado. É melhor que 0. Eu sempre acabo falando isso pra mim mesma, né? Fico falando, Elia, 1 é melhor que 0, vai, pelo menos 1. Sim. É começar pequeno, né? Todo castelo foi construído a partir do primeiro tijolo. Um dos erros que a gente vê aí, vem essa procrastinação e tal, é começar um monte de coisa ao mesmo tempo. Acordar segunda-feira e falar, não, hoje vou fazer hoje uma hora começa. de exercício, ler meia hora de livro, eu vou desempacar tudo, vou tudo que eu não fiz o ano inteiro. É tudo ou nada, né? Exatamente. Cara, é o maior erro da vida. Fazer tudo no mesmo dia, outro dia você já tá podre e não quer fazer nada de novo. Nossa, você vai desanimar na hora. Nossa, vai dar muito ruim. Então é aquela coisa, doses homeopáticas funcionam demais. E assim, ter muita... você conviver com a procrastinação, né? Saber que ela vai existir, vai acontecer. O dia que você não conseguir, der um passo, tá tudo bem. Segue em frente. Foca em, a maioria dos dias, você dê um pequeno passo. Né? Achar realmente o equilíbrio pra cada um. Total, e eu acho que a organização faz muito a parte disso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento ser muito organizado. Eu adoro escrever coisas, adoro acordar, escrever as tarefas do dia, ir ticando. Eu acho muito satisfatório, tipo, ter post-it na parede, escrever e amassar o post-it que eu realizei essa tarefa. Meu único problema é que eu tento ser tão organizado que eu me perco na organização. Do tipo, eu tenho a minha agenda de papel, a agenda no celular e os post-its. Às vezes eu agendo uma coisa de papel e não tá no celular e eu me perco porque eu não sei onde eu anotei, sabe? Sim, com certeza. Sabe que às vezes as pessoas acham que organização é prisão, mas pelo contrário, organização vai te libertar. Viu, Priscila? É real, Pri. Ai, meu real. Deus. Eu também sempre achava muito chato. Falava, nossa, que chato, tem que organizar, rotina, né? Parece que você tá preso. Mas pelo contrário, quanto mais você se organizar, mais vai sobrar tempo. Então, vou citar um exemplo do dia a dia aqui em casa. Imagine que eu tenho que ir no correio, no supermercado, na farmácia. Se eu juntar essas 3 coisas em um dia, eu vou trocar de roupa uma vez só e sair uma vez só e meio que fazer uma rota. Então eu vou otimizar esse tempo. Se eu saísse 3 vezes, eu tô lá desorganizada. Ai, esqueci. Caramba, é mesmo. Você vai sair 3 vezes de casa. E se você conseguir agrupar atividades semelhantes, você vai juntando, vai sobrar, cara, meia hora, 1 hora pra dormir, 1 hora pra assistir o que você gosta, 1 hora pra fazer nada, ficar ali peladona na sala. Cara, qualquer coisa que você queira fazer. E o tempo de você ficar lembrando as coisas que a pessoa te falou, né? Do que você realmente anotar as coisinhas. Repete de novo, anota pra não ter que ficar toda vez perguntando, toda vez falando. Exatamente. E você também gasta o número de decisões. A gente tem um número de decisões por dia. As melhores decisões que a gente toma é pela manhã, porque tá fresco. Nossa, não sabia! Fizeram um estudo que as pessoas mais traem à noite, depois do trabalho. Por quê? Ela já não consegue tomar decisões direito. Nossa. Porque ela tomou tanta decisão no trabalho, que roupa ela vai usar, que sapato ela vai usar, que caminho ela vai pegar, que no final do dia, né, mapearam lá as pessoas que traem. Então a tendência das pessoas traírem é muito mais no final do dia pós-trabalho. E não é final de semana, de segunda a sexta após o trabalho. Caramba. Então, quanto menos decisões você gastar, o fato de você falar assim, será que eu levanto ou aperto a soneca? Será que eu levanto ou aperto? Ou não aperto? Você já tá gastando. Nossa, E você vai chegar no final do dia cansado. Então eu gosto muito de usar o modo robô. Pá, vai, né? Bora, modo robô. Eu fico falando até minhas vozes se silenciarem, porque a minha voz fica assim, ai, Elia, você trabalhou tanto ontem. Ai, Elia, tá tão quentinho. Ai, tá frio hoje. Nossa, você viu? Vai fazer 4 graus. E é sempre assim, se eu escrevi, é importante pra mim. Se tá lá na minha agenda, é pra se fazer. Fica ali, modo robô. Isso ajuda muito, né, a você seguir em frente, porque motivação também, outra palavra gourmetizada, a gente não é humano, não dá pra acordar todo dia. Não é sempre, Não, né? Pelo contrário, a maioria dos dias a gente acorda desmotivado. Então, se a gente esperar motivação pra fazer alguma coisa, né? Total. E é muito isso que você falou da questão homeopática, né? Porque eu
eu tento me organizar e eu acho que eu tô sendo produtivo se eu fizer várias coisas no dia. Só que aí eu me frustro se eu não consigo fazer todas elas. Porque, por exemplo, tem uma atividade que demanda muito do meu dia. Por exemplo, editar podcast são 8 horas. Só que às vezes se eu colocar só editar podcast em um dia, eu falo, caramba, não fiz quase nada nesse dia. Mas às vezes também a gente valorizar certas tarefas e se premiar ou alguma coisa assim pra falar, caramba, eu editei podcast que demora 8 horas. E não de sentir pouco produtivo de você não ter feito várias ao mesmo tempo, né? Perfeito, Lucas. Você pode até destacar com um asterisco, assim, ou com uma canetinha destaca texto. É o que você vai fazer. Se você tiver que fazer uma coisa só no dia, é essa. E aí, as outras é bônus. Coloca ali, bônus. Se der tempo, show. Se não der, mas a minha meta de hoje é essa única coisa. Colocar 1000 listas, 1000 coisas, dá uma frustração. Nossa, a receita do fracasso, cara. Porque você vai ver aquela lista, não é, Pri? Você olha aquela lista e aí você fala, cara, por onde eu começo? Meu Deus. Ai, vamos ficar de boa, vai. Me dá até cansado de pensar, vamos ficar de boa. Sim, e uma dica que eu dou é escrever uma lista com dias da semana. Porque, por exemplo, eu tinha uma lista de fazer onde eu colocava tudo lá, jogava tudo. Claro que tem níveis de prioridade, tem, mas você olhar o todo, você fala, caramba, por onde eu começo? Se eu desmembro esse fazer geral em dias da semana, eu sei que na terça-feira eu vou me dedicar pra fazer isso, quarta eu vou me dedicar pra fazer isso. O que não for prioridade, eu coloco como bônus, como você falou. Porque senão, tem coisas no meu fazer geral que eu escrevi no começo do ano e não fiz até hoje, sabe? Mas eu acho... Não, então, tem isso que eu acho que é muito importante, mas eu acho que também existe uma questão da gente também olhar pra gente e identificar aonde que a coisa tá pegando, né? Porque às vezes a gente também vai só colocando as coisas no papel e às vezes a gente não para pra olhar pra gente. É que o meu caso de procrastinação, ele vem muito dessa minha questão da ansiedade, de uma baixa autoestima, de um medo do não, do medo da recusa. Tanto que a minha procrastinação, eu procrastino comigo mesma. Qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer outra coisa que envolvam outras pessoas, eu jamais procrastino. Porque existe aquela coisa do tem outras pessoas envolvidas nisso. Sim. E aí eu comecei a entender, a parar pra entender mesmo, quando me vem uma coisa do, eu vou deixar pra depois, eu me pergunto, mas por que você tá querendo deixar pra depois, Priscila? A maioria das vezes vem a questão da rejeição, que é o medo de tomar um não, o medo de ter uma resposta negativa, qualquer coisa assim. E aí eu pensei, eu não sabia que isso era um método pra me aliviar o estresse, porque eu realmente eu começava a sentir em alguns momentos falta de ar. Por isso, eu pego a tarefa mais difícil e eu faço ela primeiro. Perfeito. Porque aí depois que eu faço a tarefa mais difícil, aquilo que me dá mais medo, eu falo, ok, agora eu consigo resolver o resto. Perfeito, Pri. E aqui às vezes é mandar uma mensagem que você fala, foi, tá. E aí já dá uma... Isso é muito bom, é aquela coisa do... deixa eu já tirar da frente. E porque eu tava chegando num ponto, Elia, que estava, assim, atrapalhando a minha vida. Era tão confuso, era tanta coisa pra fazer, uma ansiedade pra resolver tudo, que eu não fazia nada. Aí o dia passava e eu falava, mas Priscila, por que você não resolveu? Eu tento levar pra esse lado, parar, me analisar, conversar comigo, falar por que você não quer fazer isso, o que tá acontecendo, e pegar o mais difícil e falar, resolve isso primeiro. Enfim, tem me ajudado um pouco. Perfeito, Pri. É muito bom o que você fez, é muito bom, porque a gente é formada por várias mini versões nossas, né? Então você é formada aí por várias mini Pris. E aí, aquela mini Pri que talvez um dia foi rejeitada e recebeu um não e ela ficou triste, ela fala, pelo amor de Deus, não vamos mandar. E aí as outras Pris, né, a profissional, né, a que tá empolgada, tal, fala assim, vamos enviar. E aí fica essa guerra. Mas divertidamente tudo brigando lá dentro. E aí você faz muito bem de ouvir ela. Fala, cara, por que você não quer entregar? E aí você pode até escrever. Fala assim, pode ser que ela até seja uma criança, uma Pri-criança. E aí você ouve lá, ó, a Pri que tá sentindo medo. A Pri que tá empolgada, a Pri que quer se livrar logo, né? A Pri, você vai ver um monte de Pri ali e você vai ouvindo cada uma. Todas elas querem o seu bem. Aquela que fala, Pri, não vamos entregar não vamos fazer. Ela quer o seu bem, que ela tá te protegendo. E aí você ouvindo, põe as partes em conflito pra conversar. Então a ideia é que você possa juntar as suas versões pra deixar conversar e que elas chutem a bola pro mesmo lado. Porque às vezes uma tá chutando pro outro lado e ela não sabe que o nosso gol é aqui, sabe? É sempre uma luta, assim, sabe? Porque mesmo quando a gente para pra conversar, tem um lado que quer, né? Os divertidamente estão ali muito loucos.
Sabe que uma coisa que ajuda muito é você ter uma parceria quando você for fazer algo. Tem um projeto aí que você precisa entregar e você tá enrolando, tá acabando o prazo. Você, de repente, fala, Lucas, cara, eu tô com um projeto aqui que eu tô enrolando demais. Você tem aí um projeto que você também tá enrolando pra gente pôr uma meta aqui juntos, começar juntos? Só de saber que tem outra pessoa também fazendo, né? Exato. Então, uma dica muito forte é uma parceria junto contigo, porque o dia que você estiver desanimado, a pessoa vai te animar. E aí, é aquela coisa, Pri, que você falou. Quando tem alguém, eu faço, não é? Não, porque aí eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Aí você fala, olha como você é louca. Você é responsável com os outros, mas com você pode ser irresponsável. Dane-se, né? Isso tem a ver com a nossa criação, né? A gente foi criada, principalmente nós, né, mulheres, pra agradar. Então, vem visita, vem falar oi, fala oi pro tio, seja uma boa menina, né? Senta direito, fala educadamente. Então, a gente foi criado, os meninos também, mas mais nós, pra agradar o tempo inteiro. E ninguém ensinou a gente que a gente também precisava agradar nós mesmos. Sim. Agora que a gente tá começando a cuidar de cada um, de olhar pra nossa saúde mental e emocional. Então, é natural que na vida adulta a gente continue repetindo esse padrão de agradar as pessoas. A autoconfiança vem disso, vem de você ser fiel à sua palavra, você prometer e cumprir. Muitas vezes a gente fala, ninguém tá vendo, né? Eu prometi que eu vou segunda-feira começar tal coisa, mas, deixa pra lá. Só que você tá vendo. Você que coloca a sua cabeça no seu travesseiro, você é a pessoa que tá vendo. E isso afeta a nossa autoconfiança. A hora que você tiver um grande desafio, inconscientemente ali dentro você vai pensar, caraca, não posso contar comigo. Se você começar a cumprir pequenas coisinhas, lá na frente, isso aí já vai estar tão automático na sua mente que cima. Bora, pode vir qualquer projeto que eu vou pra cima. Sim. Ai, muito bom. E tem uma pergunta. Hélia, que signo que você é? Você é leão, Hélia? Eu sou. Eu sou gêmeos. Pra vocês, qual é o signo que mais procrastina? Sagitário. Não. Tá entre os primeiros, mas não é o mais. Talvez touro. Touro come um monte, come touro, bastante. Também tá entre os primeiros, mas não é o mais. Vamos lá, no ranking, na ordem. Segundo uma matéria do UOL, hein? Depois, se quem quiser, eu mando o link. Os signos que mais procrastinam. Em primeiro lugar, nossos sofredores do zodíaco, os piscianos, gente. Viaja o tempo inteiro, não Mas é que também não tem foco. Olha que Os dó, piscianos né? são os reis de não fazerem lista, de não anotarem nada. Faz sentido. É isso. Estão sempre agradando as outras pessoas. É. Olha, faz todo sentido. Faz todo sentido. Em segundo lugar, temos Libra, que é outro signo de ar, que também aí tá sempre tentando achar o caminho do meio, tentando encontrar a justiça no mundo todo. Esquece dele, Eu tenho um amigo que procrastina muito, é ele mesmo. Em terceiro, temos Touro, vem os taurinos em terceiro lugar. Em quarto, Sagitário. Em quinto lugar, Gêmeos. Até me surpreendi, eu achei que eu ia estar lá no top 3, mas não, quinto lugar. Depois acompanhado de Virgem, o que me surpreendeu, porque eu não achava que os virginianos estariam ali pro final da lista. Logo depois vem Câncer, Áries, Aquário. Eu fiquei um pouco surpresa do Áries ser mais procrastinador que o Aquário. Escorpião, Leão e Capricórnio. Capricórnio Capricórnio jamais seria procrastinador, o capricorniano. Imagina, nunca. Ele ia ser sempre o último da lista. Meu Deus. Mas é engraçado porque o signo de Leão, ele tem um pouco disso também, dessa impulsividade. Por mais que a gente procrastina, a gente acaba sendo um pouco, se tiver um grupo de pessoas, a pessoa que dá uma motivada também. E chama, não, vamos lá. Total. Gente, vamos fazer? Vamos. Por mais que não dê certo, vamos. Então acho que faz sentido nesse quesito, assim. Verdade, por seguir sozinho, vambora, né? A Pri eu vejo muito com a minha irmã também, geminiana, e ela funciona com parceria. Sempre quando tem alguém junto, ela funciona muito melhor. Pra puxar pra terra de volta, né? Falar, amiga, volta. Vamos junto. Sabe que essa lista da Pri me chamou muita atenção, assim, porque os primeiros signos ali, eles refletem muito, né? Eles ficam ali pensando na dúvida, eu faço ou não faço, será que eu não faço, vou agradar, não vou agradar? E uma das coisas que ajuda muito a não procrastinar é a presença. O que seria a presença? É você falar, peraí, nessa meia hora vou dar um super foco. Eu não vou ficar olhando o celular. E cada vez que a gente pega o celular pra olhar, mesmo que seja um segundinho, aquela bandeirinha ali que desce, você demora 15 minutos pra voltar ao que você tava fazendo. Então, por exemplo, você tava fazendo uma edição. Gente. Se ele dá uma paradinha pra olhar ali uma notificação, até ele voltar e o cérebro dele sintonizar e ter aquela máxima produção,
demora 15 minutos. Imagina... por isso que quando eu paro de editar, é normalmente quando eu tenho que almoçar ou fazer alguma coisa que realmente precisa do meu horário de voltar, assim. Por isso que eu sei que quando eu sentar, eu vou embora. Senão, eu tenho isso exatamente. Se eu tiver essas micro paradas, eu não tô focado e aí eu não faço. Você se identificou, Pri? Que a ficha caiu aí? A ficha caiu porque eu gosto muito... A leitura é uma coisa que eu vou muito bem. Gosto muito de ler e tudo mais. Mas eu acabo ficando com o celular do lado pra se tem uma palavra, algo que eu não sei, eu procuro no celular. Mas eu percebo isso, que toda vez que eu vou para o celular no meio da leitura para procurar uma palavra, um significado, uma referência, eu demoro muito mais para eu conseguir me concentrar depois no livro novamente. Você tem que até ler o último trechinho que você tava lendo. De novo. Então, talvez o melhor método eu anoto tudo e procuro depois que eu terminar de ler, né? Porque aí seu cérebro tá ali focado em captar, né, a leitura em si. E acho que uma das coisas que eu mais tenho dificuldade com a procrastinação são tarefas que não tem uma data específica, sabe? Que eu sei que eu preciso fazer uma hora ou outra, mas por não ter uma data limite, eu me enrolo e procrastino muito pra fazer ela. E aí, quando chega perto da data, eu tenho que fazer tudo, acho que meio que rápido. Tentar colocar umas datas pra você mesmo, marcar umas datas e se premiar. Nossa, se eu fizer até tal data, vou me premiar com tal coisa, que você goste, um momento, um lugar, um restaurante. É engraçado, parece besteira, mas funciona, né? Gera uma satisfação. Isso ajuda bastante, né? E pra você também, Pri, assim, quando você fizer alguma coisa que você, não, vou tirar do papel hoje, celebrar. A hora que você celebra, assim, dá uns pulos, faz assim com a mão, ouve sua música preferida. Você pode ver nas Olimpíadas, né? O pessoal comemorando, yes, tal. Então, o fato de fazer isso, pessoas cegas, desde a nascença, elas também fazem, elas nunca viram alguém fazer isso. Elas comemoram assim. Te libera ali hormônios da felicidade. E aí você vai ficar viciada em, caraca, adorei, quero fazer de novo. Isso vai ajudar muito aí a seguir em frente. Muito bom. Total. Ellie, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim. Você que fala muito sobre produtividade, sobre procrastinação também. Você sente uma pressão interna de ter que entregar um conteúdo, de ter que ser muito produtiva? Você não parece que você tá indo contra tudo que você tá falando? Existe essa pressão interna sua? Uma coisa que me ajuda muito é marcar horário com as minhas distrações. Elas têm horário. Então, toda vez que eu sinto vontade o tempo inteiro, igual todo mundo. Caraca, quero olhar o celular. Nossa, será que tem... O que tá acontecendo no Clubhouse? Será que tem um gamezinho ali? Então, por exemplo, um dia que eu sei que tem na sua casa, que eu amo. Eu coloco na minha agenda, de verdade, assim, eu escrevo mesmo. Porque é um horário que eu reservei ali pra minhas distrações. Então, você precisa reservar também um horário pra procrastinar. Então, dessa forma que eu consigo lidar. Porque eu sinto também vontade de ficar na minha cama, apertar o soneca. Então, eu falo pra mim, tá, eu vou me permitir apertar o soneca sábado e domingo. Eu vou me permitir dormir até acordar sábado e domingo. E aí, isso me faz sentir bem. Porque uma parte minha fala, eu sou importante. Se a gente não olhar pra ela, aí dá aquela culpa, aquela frustração. Sim. Elas ficam brigando, vamos descansar. Não, temos que fazer, vamos acordar. Vamos tal, imagina. E eu compartilho também, gente, hoje não tô boa, tal, mas eu vou fazer isso. Então, mostrar o meu processo, também as pessoas se conectam a mim. Falam, eu também não consigo fazer as coisas, eu também fico chateada. O dia que eu tô meio triste, eu falo, tô meio triste, gente, hoje, o que que eu faço? Eu escrevo, eu faço isso, faço aquilo. Então, o Instagram, né, as redes sociais me possibilitaram ser vulnerável, né? Hoje em dia, eu me sinto confortável de mostrar minha vulnerabilidade, porque isso também conecta, isso ajuda. Mostrar real mesmo me ajudou muito. Sim. Completamente. E quando que foi que virou essa chavinha, assim, pra você? Que eu li que você veio do mundo corporativo, né? Quando é que virou essa chavinha do, caramba, eu quero falar sobre isso, eu quero ajudar as pessoas nesse lugar? Eu sou veterinária e eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo. Trabalhei sempre em indústria farmacêutica veterinária. E aí eu trabalhava em desenvolvimento de vacinas, antibióticos, drogas pra cachorro, gato, gado, porco. E aí eu cresci muito rápido na empresa por saber inglês, pra se apresentar bem, tudo, né? E por ter essa coisa igual da Pri, de quando tem alguém, vamos embora, vamos entregar antes, vamos fazer tal, vamos surpreender. Eu cresci muito rápido e eu cheguei muito rápido ali perto da diretoria internacional, gerência. Só que aí a hora que eu cheguei lá, exatamente onde eu queria, onde eu sonhava quando eu me formei, naquela vida que meus pais falaram que era sucesso, eu não me senti feliz.
eu me sentia um patinho feio, sabe? Eu falei, que esquisito, por que eu tô me sentindo estranha? Eu achava que o problema era comigo, né? O que tá acontecendo? E as pessoas ao meu redor diziam, Elia, você tá numa carreira que você sempre quis, muita gente queria estar aí, você tá com, nossa, um salário, uma carreira, uma viagens. Eu chorava, eu tinha que ir pro banheiro chorar, porque minha sala era de vidro, então as pessoas viam eu chorar. E aí eu olhava pro espelho e falava, caraca, não me reconheço mais. Quem é essa Elia? Que Elia é essa? Sem brilho no olhar. Caramba. Continuava fazendo um bom trabalho, mas por dentro eu me chamava de zumbi, Walking Dead, me arrastando pro trabalho. Domingo, musiquinha do Fantástico, era, nossa, deprê terrível. Total. Nossa, Total, só quem já teve um trabalho que odiou muito, que sabe o que é ouvir a musiquinha do Fantástico. Dirigia chorando pro trabalho, parecia que ia pro abatedouro. Gente. Começou a ser assim. Eu queria que acelerasse, eu queria que chegasse logo minhas férias. Será que a vida é só isso? Pagar os boletos e curtir um mês de um ano? Nossa. Aí eu comecei a ficar doente, tomando remédio mês a mês, assim, direto. E era o meu corpo dizendo que não era pra eu estar ali, que eu tava engolindo sapo, né? Que eu tinha que expressar, né, pro mundo as coisas, né? Nosso corpo fala tanto, dor nas costas. Então eu comecei a ficar muito doente. Eu acho que eu tava com um quadro de depressão. Eu não fui ver, mas depois hoje, né, com a consciência, o conhecimento que eu tenho hoje, eu tava sem vontade de fazer nada. Aí foi nesse momento que eu assisti Up Altas Aventuras. Vocês já assistiram? Sim, Não, eu não lindo. assisti. Que o velhinho, ele tem um sonho de visitar um vale. Ele queria tanto ir pra esse vale que tinha um pôster ali colado, perto da lareira, próximo aos retratos. E ali próximo tinha um cofrinho. Foram passando os anos, quebrava alguma coisa na casa, quebrava o carro. Eles iam lá, pegavam esse cofrinho e usava as economias da viagem. Foram usando, até que a velhinha ficou doente e foi hospitalizada. Ela faleceu e também usaram de novo as economias para pagar as despesas hospitalares. E aí o velhinho foi para casa, cabisbaixo, olhou para aquele pôster ali e falou, agora é só um pôster. Aí teve um dia, né, passou alguns dias, um escoteirinho foi pedir doações lá na casa dele. E aí assim que o escoteirinho abriu a porta, ele viu aquele pôster. E aí ele falou, uau, nossa, que demais! Que lugar é esse? Você já foi? E aí o velhinho olhou pra baixo e falou, esse era um lugar que eu queria muito ir com a minha esposa, mas agora estou velho e não dá mais. E aí o escoteirinho pega na mão dele e falou, não, vamos agora, esse lugar é espetacular. E nesse momento, eu me vi velhinha, numa cadeira de balanço, meus netinhos sentados todos ao meu redor, esperando uma boa história. Gente. E aí nesse momento, será que eu queria contar uma história, que eu queria usar a imaginação ou eu queria usar a minha memória? Quais são as histórias que eu ia me orgulhar de contar para meus filhos e netos? Quais eram as histórias que eu tava construindo que eu ia ficar orgulhosa? Porque lá no final, não vai importar a sua conta bancária, o tamanho da sua casa, o carro que você tem. Vai importar as histórias que você viveu. Que vovó seria mais inspiradora? Aquela que falasse, netinhos, realizem os sonhos porque a vovó não conseguiu. Ou aquela vovó, olha aqui a vovó pulando bungee jump na muralha da China, mergulhando ali no Caribe, ali com os cangurus. Qual vovó seria mais inspiradora? E foi nesse momento em que o medo de fracassar, o medo do que vão falar, o medo de não dar certo, medo de largar uma carreira admirada, os anos de faculdade, foram vencidos pelo medo de não construir histórias que eu ia mergulhar. E foi nesse momento que eu decidi resgatar um sonho de infância, que é a volta ao mundo, que pra mim sempre foi uma loucura de criança, né? E foi maravilhoso. Ai, assim. que demais! Fiz trabalho voluntário na Índia, na África do Sul. Essa viagem me transformou totalmente, né? Eu fui sozinha, eu tentei procurar pessoas pra ir comigo, mas novamente pensei, se eu ficar esperando alguém pra ir comigo, é deixar meu sonho na mão de alguém. Com muito medo, comprei aquela passagem Volta ao Mundo, em que dá pra escolher 15 paradas pelo mundo. Hoje soma aí 41 países. Putz, foi uma viagem transformadora. E foi nessa viagem que as pessoas começaram a falar, caraca, Elia, eu também quero largar minha carreira. Elia, eu não tô gostando da vida que eu tô levando. Eu comecei a compartilhar várias histórias, reflexões mesmo que eu tinha, falando, caramba, não imaginava que era tão bom se não teria feito antes. Um monte de reflexões. E as pessoas começaram, Elia, me ajuda a fazer esse objetivo, cumprir esse sonho, fazer isso. E eu tava fazendo coaching sem saber. E aí depois fui estudar, né, coaching, psicologia positiva, neurociência, PNL, fiquei fascinada pela mente, o que a gente pode fazer. Então hoje, pra mim, minha missão é ajudar as pessoas a realizarem seus objetivos, porque pra mim, se a gente realiza os nossos objetivos, a gente consegue influenciar nosso meio ao redor e fazer o mundo melhor. Exato. Não dá pra fazer o mundo melhor sem fazer o teu próprio mundo melhor antes, né? Então isso eu acredito muito. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo, parabéns. Muito inspiradora, muito inspiradora. Muito. Obrigada. Que lindo, que lindo.
Bom, eu vou aproveitar aqui essa onda de inspiração, de energias positivas pra gente ir pro nosso quadro. A gente tem um quadro aqui, Elia, do nosso podcast, onde a gente abre as portas pra alguma coisa positiva, pra o que você quiser, pro que tiver no seu coraçãozinho no dia de hoje. Eu vou começar aqui abrindo a minha porta para as Olimpíadas. Eu acho que tá dando um alívio pra gente nesse momento, pra gente que ainda tá confinado. E tudo bem que dá um bug assistir as Olimpíadas de 2020, né? Porque parece que a gente parou no tempo. Mas é as Olimpíadas com maior representatividade de atletas LGBTQIA+. Então eu abro a minha porta pra isso. Tá lindo de ver, são pelo menos 160 atletas assumidamente da comunidade LGBTQIA+. E o Brasil, ele tá entre os 5 países com mais atletas LGBTs. Então é muito especial de ver, né, esses atletas levando medalha para os seus países, o mundo todo acompanhando essas vitórias, acompanhando esses atletas. É super importante os países estarem unidos em prol de algo tão especial que é o esporte. Então vou abrir a minha porta aí para a representatividade pelo esporte nas Olimpíadas. E você, Pri? Para quem e o que você abre a sua porta? Bom, Lucas, a gente vai abrir a porta praticamente a mesma, porque a minha porta também era para as Olimpíadas de Tóquio, que eu acho que, além dessa questão da representatividade LGBTQIA+, ela tá fazendo a gente repensar em muitas coisas. Uma delas vem com a questão dos uniformes das mulheres nas Olimpíadas, nos Jogos, né? Abro minha porta aí para a equipe alemã, que resolveu usar um colã inteiro com calças, né, para as meninas da ginástica olímpica, porque, mais uma vez, ainda 2021, a gente vê essa questão da superexposição, essa sexualização de corpos femininos, e a mulherada tá começando a bater e falar, não, eu não preciso disso, né, eu posso competir, não preciso mostrar o meu corpo pra competir. E eu acho que a nossa grande felicidade foi essa entrada do skate como um esporte olímpico, que aqui no Brasil ainda tem muito preconceito com relação ao skate, mas sim, o skate é um esporte, né, e ter a Raíssa de 13 anos ganhando medalha de prata foi muito legal. A diversidade que o skate trouxe para as Olimpíadas, que também foi maravilhoso, né? Porque tinha a Raíssa de 13 anos, as outras meninas japonesas também, 13, 14 anos, novinhas, junto com a americana de 34 anos, a doutora em neurociência francesa de 28 anos, né? A americana não binária. Então, assim, é uma grande mistura ali que eu acho que é muito importante. Eu acho que essas Olimpíadas do Japão, de Tóquio, elas vieram realmente como um divisor de águas. Muito legal, muito bacana. E você, Elia, pra quem, o que tá na sua cabecinha aí? Pra quem o que abre a sua porta no dia de hoje? Bom, eu quero abrir as portas para, seguindo aí a linha Olimpíadas, queria trazer bem rapidamente a história da Raíssa e a história do Ítalo, que foram os últimos medalhistas desses dias que deram, né, medalha de ouro e prata pra gente. E eles começaram do jeito que dava. O Ítalo, ele começou a surfar com a tampa do isopor de pesca do pai dele. Então o pai dele ia pescar, ele pegava a tampinha ali do isopor e ia pegar onda. E a Raíssa, ela começou com um skate de brinquedo, aquele de plástico mesmo, né, de criança. E ela começou ali pegar o skate e andar de skate até o que a gente vê hoje. E aí o que eu quero dizer com essas duas histórias é que muitas vezes a gente fica esperando as condições perfeitas pra fazer algo. Ah, quando eu tiver uma promoção, quando eu estiver ganhando isso, quando eu estiver com alguém, ou quando eu estiver num relacionamento, quando eu tiver tal peso, dia perfeito, pra fazer algo. Mas o ideal mesmo, e inspirado nesses dois atletas, é você começar do jeito que dá, com as condições que você tem hoje. Começar hoje, porque quando você puder, você vai fazer melhor e você vai ter mais experiência. Então não espera mais. Não procrastine. Exatamente. Hoje mesmo, do jeitinho que você pode, comece nos pequenos passos, porque um dia ali, se a Raíssa e o Ítalo não tivessem começado, talvez eles nem estariam ali recebendo medalha hoje. Então, não subestime o poder dos mini passos. Não ache que começar pequeno é pensar pequeno, mas comece ali para que tenha os seus castelos. Ai, arrasou! Finalizou lindamente. Arrasou, Elia. Elia, onde os nossos abertinhos podem te encontrar? Podem me encontrar no Instagram, @elialin. Podem me encontrar ali no Clubhouse toda terça-feira. Eu tenho uma sala chamada 1% Melhor Todos os Dias, em que a gente aborda diversos assuntos. Ai, que demais. Né? Tem coragem, foco, concentração. Cada dia é um assunto ali. E no YouTube, Facebook, dependendo, né, se você for cringe ou não. Estamos em todas as redes sociais. Só procurar Elialin. Isso, exatamente. Se você ouviu esse podcast, gostou, ficou com alguma dúvida, vai lá no meu direct, manda a sua sacada que você mais gostou, a dúvida que você tiver. Você tem sonho de
sei lá, dar a volta ao mundo, mudar de área, escreve, eu vou ficar muito feliz. Ou só dá um oi, te vi ali. Vai ser um prazer receber vocês lá. Arrasou. Ai, muito bom. Muito Obrigada. obrigado. Gente, que papo delícia. Eu amei. Foi uma delícia. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, Elia. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço o convite. Lucas, sou super fã sua. Também. Muito legal saber o quanto... Às vezes a gente nem imagina o impacto que a gente tem nas pessoas. Às vezes uma pessoa que ouça esse podcast já valeu a pena. Ai, que delícia. Obrigado, meu amor. Obrigada. E turma, pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente lá no Instagram. @Porta Aberta Podcast. Gente, vocês procrastinam também? Manda mensagem aí. Fala que esse programa aí abriu as portas de outras visões pra vocês. Deixem aqui no comentário o que você vai colocar em prática hoje que você ouviu. Exatamente. É isso aí. Um beijo, galera. Beijo, Elia. Beijo, Tchau, galera. gente. Beijo. Elia. Tchau.